pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com você e hoje com a nossa última lição do terceiro trimestre. Comece então a estudar o livro de Ezequiel, porque o nosso quarto trimestre vai ser justamente em cima desse livro, né? Vamos falar a respeito desse profeta, tá certo? Então fica a dica aí. E hoje a nossa última lição, a 13ª, falando sobre resistindo às sutilezas de Satanás. Bom, então, para a gente logo ir adiantando, eu só te peço, como sempre, para você deixar sua curtida, compartilhar e, se você gostou, comentar aqui abaixo, lembrando que as dinâmicas estão ao final da nossa lição, sendo que algumas eu já vou ensinar você durante a lição, tá? Então, vamos aí? Bom, vamos então falar a respeito do nosso texto áureo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. A nossa verdade prática, a submissão a Deus, é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. A nossa leitura bíblica se encontra em Tiago 4, de 4 a 10, e a gente lê: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele os exaltará. A nossa palavra-chave, resistir. O nosso primeiro tema e subtema: comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Cristo, o Salvador, e Cristo, o Senhor. Bem, o que nós estudamos aqui nesse período foi justamente todos os ataques, né, as sutilezas de ataques que são investidas contra a igreja, contra o povo de Deus. Mas o que nós estamos aqui fazendo com que tenhamos essa mentalidade, com que aprendamos, com que apliquemos a nossa vida, é justamente, primeiro, conhecer essas sutilezas, que foi o que nós vimos aqui no decorrer dessas lições, dessas aulas. Mas nós sabemos que, como essas sutilezas vêm, precisamos estar muito atentos. A segunda coisa que precisamos saber é que precisamos nos comprometer com o Espírito Santo de Deus, com a palavra de Deus. Precisamos estar submissos ao senhorio de Cristo em nossas vidas para que possamos vencer esses ataques, que são muitos. E então, como nós não estamos com os nossos olhos fechados, né? Pelo contrário, estamos muito atentos, por isso que você está aqui estudando, né? Então, as nossas armas são e precisam ser bíblicas e espirituais. Não podemos escutar tudo que é dito por aí. Precisamos sempre estar comparando o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Será que esse modismo, será que essas coisas que alguns grupos cristãos têm ensinado, será que ela condiz com a palavra de Deus? Será que verdadeiramente, como a gente já viu aqui em outra lição, será que eu preciso me encaixando na maneira como o mundo tem pensado? Ou é o contrário? É o mundo que tem que se encaixar na maneira como a Bíblia ensina, como Cristo ensina. E muitas vezes não é assim que a gente tem visto, né? As pessoas, muitos cristãos, e com uma vida fraca, uma vida sem poder. Por quê? Porque sutilmente não percebe que tem abraçado as coisas do mundo. E o que o apóstolo Tiago, que a gente acabou de ver, é justamente que a comunhão com Deus não consegue ter como base essa amizade com o mundo. Pelo contrário, precisamos ser inimigos, não inimigo das pessoas, inimigo das filosofias,
das ideias, dos modismos, dessa forma errônea como as coisas são colocadas, tentando colocar Jesus não como centro, mas justamente Cristo como aquele que, vamos ver se a gente consegue encaixar ele em algum lugarzinho, né? E se a gente não conseguir, tá tudo bem. Essa ou esse é o pensamento do mundo e muitas vezes Jesus fica totalmente fora, né? Totalmente alheio àquilo que o Senhor realmente ensina na sua palavra. E é esse ou essas sutilezas que precisamos estar muito bem atentos e centrados, porque esse primeiro tema que eu acabei de falar para vocês, o apóstolo Paulo ele diz lá em Coríntios: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, o centro da nossa vida. Jesus tem que ser esse que está no centro de tudo que eu faço, de tudo que eu penso aqui no meu coração. Então a gente tem que estar sempre fazendo essa comparação. Como tem sido a minha vida cristã em relação àquilo que a palavra ensina e como Jesus orou, né? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, precisamos estar nesse mundo. E esse mundo cada vez mais corrompido, cada vez mais frio do amor de Deus, inclusive na igreja, cada vez mais distante do propósito do Senhor. Mas não é assim contigo, não é? Por quê? Porque você tem sede de aprender, sede da palavra de Deus, sede de ter intimidade com o Senhor, e a gente consegue vencer, a gente consegue essas sutilezas, né, de Satanás que tenta entrar, que tenta destruir. A gente está atento a isso e a gente tem as armas certas para lutar contra esse inimigo invisível, contra essas hostes espirituais da maldade que estão aí, mas que Deus nos dá as armas para vencer. Amém? Bom, pessoal, como a gente tem visto justamente que os ataques de Satanás é para afastar a igreja e diluindo aquela que é a missão e aquela que é o propósito de Deus na vida da igreja, nesse mundo, né, na minha vida. Então, como que você, professor, vai começar aí abordando nesse exato momento, tá? Você falando desse tema e fazendo essa recapitulação de tudo que a gente já viu lá atrás, você vai chamar alguns voluntários, ou um voluntário, ou toda a sala, você que sabe, é a sua realidade. E você então vai providenciar copos e algumas bebidas, 2 bebidas, por exemplo, tá? E aí, essa bebida, ela pode estar não numa jarra de vidro, não, em alguma coisa que esteja, como por exemplo, um bule, né? Alguma coisa que você não veja esse líquido. E aí, então, você vai dar o primeiro líquido, né? A primeira bebida para cada uma dessas pessoas, ou, a depender, para 2 voluntários, 3 voluntários, e você vai dar para eles tomarem, e tem que ser muito gostoso, tá? E eles vão tomar essa bebida e você vai perguntar, né? Como que você tá sentindo esse sabor? Ele é bom? Ele não é bom? Deixa eles falarem rapidamente, pessoal. Aí agora você vai trocar e vai dar o segundo copo com esse outro refresco, com essa outra bebida, só que eles não sabem que essa outra bebida está diluída, né? Você colocou aí um pouco de água, tá? Diluiu, deixou bem, bem fraquinha mesmo. E você, mais uma vez, vai dar para eles tomarem. Alguns vão olhar e nem vão querer tomar, ou vão tomar pensando, né? Vamos supor que você deu aí um refresco de limão, né? Que já é transparente. E aí ele tomou, achou uma delícia. E você agora nesse você colocou água, né? Então ficou aquela bebida de limão bem, bem fraca, né? E é assim. Depois você vai perguntar, né? Alguns vão tomar, vão tirar da boca, não vão querer, vão sentir que tem alguma coisa ruim. Duvido que eles gostem. E aí, então, é quando você pergunta a eles, né? E aí, o que vocês acharam? Eles vão dar a opinião deles, não vai ser boa. E aí é quando você vai falar, né? Fazendo essa recapitulação de todos os ataques, né? Que o diabo, que Satanás, ele tentando desviar a igreja do seu propósito, do seu caminho, faz com que a igreja se torne assim, né? Insalubre, sem sabor, fraco, né? Algo que não dá vontade de você provar, não dá vontade de você estar aí.
E aí você vai, né, colocar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no seu coração, na sua mente, na sua boca, deixa Deus falar. E aí justamente é quando você, né, mais uma vez vai falar. Lembra do primeiro copo? É assim que nós precisamos ser, precisamos ter esse sabor, precisamos ter, né, dar às pessoas, a nós próprios, ter esse poder, esse desejo de fazer a vontade de Deus, de estar no centro da vontade de Deus, de cumprir o seu propósito, porque aí sim vai valer a pena, aí sim, né, vai ter o verdadeiro sabor de Cristo na nossa vida, na vida daqueles que ainda não o conhecem. E é assim que muitos círculos cristãos têm vivido, de uma forma diluída, de uma forma em que outras coisas do mundo e não as coisas de Deus estão aí como centro, a qual Jesus não é centro, mas outras coisas, e às vezes até o próprio homem está como centro. E aí você vai falar. Depois que você já falou tudo isso, você vai dizer, né, que o cristão, ele quando aceita Jesus como seu Salvador, é uma maravilha, é como esse primeiro copo. Mas quando ele acaba se enfraquecendo, se afastando, logo Cristo, ele está ali como seu Salvador, mas Jesus ele é afastado. E então o que ocorre é que se dá lugar a ideologias, a filosofias, a outras ideias, como eu já falei, outros modismos. E então o evangelho fica enfraquecido, a vida desse cristão fica enfraquecido nesse mundo, né? E então a gente vai tentar ver agora Jesus como nosso Senhor. Porque Jesus, além de ser o nosso Salvador, ele precisa atuar como Senhor. Porque quando Deus atua como Senhor, então todas essas coisas, elas se afastam. Porque nós temos Jesus, sendo ele o Senhor, o centro da nossa vida. E a gente lê, né? Quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé, tendo ele como Senhor. Como está escrito lá em Colossenses 2,6. Como, pois, recebesse o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. E andar em Jesus é justamente nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, em estar atento para aquilo que o mundo tem colocado, para a cultura que nós estamos vivendo e a cultura que está distante da vontade de Deus, da palavra de Deus. Então, quando você anda no Senhor Jesus, você está atento ao que você pode e ao que você não pode. E aí, então, a gente vai para a nossa primeira sinopse que diz: é preciso estar comprometido com Cristo, o Salvador e o Senhor. Ou é preciso estar comprometido em Cristo como Salvador e como Senhor das nossas vidas. E então a gente vai agora para o nosso segundo tema, que diz comprometimento com as Escrituras. Bíblia, a revelação de Deus. Bíblia, regra de fé e conduta, que tem tudo a ver com o que nós falamos agora a princípio, né? E aí eu tirei aqui desse contexto da nossa lição, não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas é nós que temos, né, que nos moldar pelas Escrituras, como diz em Salmo 119, no verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É tudo que a gente precisa fazer, né? Ter a luz de Cristo. Como Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem anda nele não anda nas trevas, não anda em escuridão, não vive a vida que o mundo quer, mas é iluminado a ponto de saber distinguir, né, aquilo que o Senhor quer e aquilo que ele não se agrada. Então, a gente tem que estar muito focado nisso. Jesus como nosso Salvador, Jesus como nosso Senhor. Focar na palavra de Deus, na Bíblia. A Bíblia não é um livro que está desqualificado para esse tempo porque estamos no ano 2022. Não. Porque tem aumentado a ciência, tem aumentado, né, esse sentimento de superioridade que o homem tem. Não. Jesus, a Bíblia, continua sendo a palavra de Deus, a palavra que não muda, a palavra que, pelo contrário, ou seja, cada vez que entra uma década, um século, a palavra de Deus, ela continua aí. A palavra de Deus, ela não muda porque Deus é imutável. Então, sempre a gente observa, né, nas notícias tudo o que está acontecendo e é impressionante
que a gente vai na Bíblia e a gente vê, olha, isso aqui estava previsto, isso aqui está escrito. Isso aqui na Bíblia, que dizem que é um livro antigo, sim, é antigo, mas é a letra que é espírito e que é a boca de Deus falando, que é a palavra de Deus, que é o desejo de Deus para o homem. Então, ela não muda porque Deus não muda. Amém? Bom, pessoal, quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser a nossa regra de conduta e fé. Justamente por isso, porque como eu acabei de falar, a Bíblia é ela quem me dá essa certeza de como que eu devo me comportar, né? Ela é quem me dá os parâmetros para a minha conduta aonde eu estiver, na minha família, no meu trabalho, na minha escola, na minha vizinhança, com os meus amigos, sozinha, sozinho, né? Porque a gente não precisa de plateia para fazer a vontade de Deus. Eu não preciso que tenha gente me observando para que eu possa cumprir aquilo que Deus se agrada. Eu tenho que saber que quando eu estou aqui, a minha plateia, né? É Deus quem me observa, é Deus quem me conhece, é Deus quem vê as minhas atitudes, a minha conduta. A Bíblia é a minha, como que eu poderia dizer? A Bíblia é a minha regra de conduta e fé, de vivência, de aprendizagens, de saber o mundo que eu estou vivendo, de saber quem é o meu inimigo, com quem que eu estou lutando, de não desanimar, mas pelo contrário, ter esperança de saber que isso vai passar, seja lá o que você estiver vivendo, seja lá o momento difícil que você estiver vivendo na vida, isso vai passar, porque todas as coisas passarão, é o que a Bíblia diz, mas as minhas palavras não passarão, ela vai se cumprir. Então, que a gente não esteja focado nas filosofias, nas ideologias, nos modismos que eu estou sempre colocando aqui, porque é isso que a gente tem visto no mundo, né? Há coisas que a gente consegue tranquilamente conviver, que não tem nada a ver, não é algo que fere aquilo que a palavra de Deus diz. Mas tem coisas que nós sabemos, olha, isso não está na palavra, isso não está correto. Então isso você tem, olha, que se afastar. É assim que a gente precisa viver. Então, por exemplo, lá em 2 Pedro 1, 20 e 21, a gente lê: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Presta atenção nesse versículo. Muita gente, quando não tem a Bíblia como sua regra de conduta e fé, começa a interpretar como ele quer, da maneira como ele quer. É por isso que muitos encontros, muitos grupos cristãos já começam a agregar coisas no seu meio que não é o que a palavra de Deus ensina. E aqui é o que Pedro diz, que a palavra de Deus ela não é de particular interpretação. Não é que eu penso como uma forma, que você vai pensar de outra, que o outro vai pensar de outra forma e cada um vive a vida como quer. Não. E aqui ele continua, olha, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que fez com que Jesus nascesse da Virgem Maria. Por quê? Porque se você não crê nisso, você também está dizendo que você não crê que Jesus nasceu de uma mulher e que essa mulher foi fruto do Espírito Santo. Ou você acredita nisso, ou você não acredita em nada. Então há muitas pessoas que dizem, mas como é que eu vou acreditar que realmente a Bíblia é a palavra de Deus e que foi escrita e que esses homens que escreveram foram homens inspirados pelo Espírito Santo? Foi o mesmo Espírito Santo que tocou no coração desses homens separados para escrever a palavra de Deus. Uma Bíblia que em 1500 anos foi usado 40 homens para, em diversos momentos da história, escrever a palavra, homens com diversas profissões, momentos de sua vida, e que, se você está lendo a Bíblia, você vai saber que a mensagem é uma, como se o autor fosse 40 homens em 1500, com várias profissões,
coisas completamente que a nossa mente não conseguiria imaginar. É justamente essa palavra, ou seja, Deus como único autor. Você não vê discrepância, você não vê nada que diga não, mas como pode? Era como se uma mente, ou seja, a mente de Deus, a mente, o Espírito Santo inspirando esses homens. E ainda a gente vai ler lá em 2 Timóteo 3,16 que diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Inclusive, há pessoas que passam por momentos de sofrimento. Às vezes, a gente ouve irmãos falando, né? Mas eu tenho feito tanta coisa para Deus. Ai, por quê? Ai, porque não vale a pena, porque eu já estou cansado. Mas o que a Bíblia de Deus diz é: não nos cansemos de fazer o bem. Veja que aqui a palavra está dizendo que ela nos ensina, ela nos corrige, né, para que a gente possa ser perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E em Gálatas diz que a gente não deve se cansar de fazer o bem, porque no seu momento próprio nós colheremos esses frutos. Então, não se canse, continue fazendo o que você tem que fazer. E pense que por mais que você faça, ainda não é suficiente para que você ache que já está fazendo muito. Porque a palavra de Deus diz que as nossas boas ações para Deus são como trapos de imundícia, e a gente lê isso lá em Isaías. Então, quando a gente para pensar, eu estou fazendo, na verdade a gente não está fazendo nada, a gente está fazendo mais do que o nosso dever, e a gente tem que, de forma humilde, pedir a misericórdia de Deus, pedir forças para continuar fazendo com o nosso coração cheio de gratidão. Amém, queridos? A nossa segunda sinopse a gente lê: comprometer-se com a Bíblia é tê-la como revelação de Deus, considerando-a única regra de fé e conduta. O nosso terceiro tópico: comprometidos com uma vida cheia do Espírito. O Espírito Santo no plano da redenção e a vida cheia do Espírito. Então, para a gente vencer essas sutilezas de Satanás, precisamos estar com a nossa vida abundante, a vida que Jesus Cristo nos prometeu, né? Uma vida de abundância, com abundância, cheios do Espírito Santo, porque é o Espírito quem nos guia, é o Espírito Santo quem nos ajuda, o Espírito Santo é nosso amigo. Jesus Cristo disse que não te deixaria órfão, então ele foi e ele enviaria o Espírito Santo, e se ele não fosse, o Espírito Santo não poderia ter vindo, né? E o Espírito Santo está em você, ele está em mim, e é ele quem nos ajuda, é ele que dá esse desejo da gente ter essa comunhão com Deus, da gente querer aprender mais do Senhor, de querer servi-lo mais, de querer aprender com a palavra, de ter fé na palavra, de não nos desanimarmos, de ter essa esperança de que aqui não é a nossa casa, aqui a gente está por um breve momento, como Tiago disse, o apóstolo, né? A nossa vida é como um vapor. Então você olha aí quando você estiver cozinhando, fazendo qualquer coisa, levanta a tampa da panela, vê aquele vaporzinho que sobe, a nossa vida é assim. Subiu, cadê? Sumiu, né? Desapareceu. E quando a gente para pensar na história, né? Quanta gente que ficou só no pensamento, e um dia a gente vai ser só pensamento, mas a gente não pode se desanimar, não pode ficar triste, por quê? Porque a nossa casa não é aqui. O Senhor Jesus disse: vou preparar um lugar. Então Deus está preparando a sua casa. Amém? Vamos ser firmes, vamos ser constantes, vamos ser pessoas firmes na palavra do Senhor, sempre com essa esperança. Fazer o melhor aqui, não se cansar de fazer o bem, abençoar. Já vou te pedindo, abençoa, deixa a sua curtida aí, abençoa o canal, compartilha essa palavra, gente, porque você vai abençoar muitas vidas. Faça isso em nome do Senhor Jesus. Vamos divulgar a palavra de Deus. Amém? Aqui eu destaquei: o Espírito nos trouxe a Cristo. Contudo, precisa ser dito que o viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Aqui eu vou deixar uma dinâmica para você que fala justamente como ser cheios do Espírito Santo. Tá? Eu vou deixar ao final desse vídeo, vou deixar aqui para você
E vou também colocar o vídeo, tá? Vou cortar ele o máximo que eu puder, vou deixar ele aqui nesse próprio vídeo para você já ir assistindo e já vendo aí se é interessante para você aplicar aí na sua sala de aula, ou até, pessoal, na sua célula, no seu pequeno grupo, como você quiser, tá bom? Veja bem, quando a gente fala sobre ser cheio do Espírito, a gente precisa lembrar que nós somos, primeiramente de tudo, carne. Então nós precisamos passar por um novo nascimento, precisamos receber a Jesus, precisamos ter o Espírito Santo de Deus no nosso coração, porque é Ele que nos fortalece para vencer tudo aquilo que a minha carne almeja, deseja, cobiça. E o apóstolo Paulo, ele diz lá em Gálatas 5, 16 e 17, assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Por isso o apóstolo Paulo disse também, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu não consigo, né? Ele acaba fazendo o mal que ele não quer fazer. Então, quando nós andamos no Espírito, é quando nós vencemos as concupiscências da carne. Então, o que ocorre? Muita gente tem uma desculpa de que tem muito trabalho, tem muito estudo, tem muita coisa para fazer e acaba não cumprindo aquilo que o Senhor coloca em suas vidas. Quando o Espírito Santo de Deus, ele não está na sua vida, você acaba, como carne, fazendo tudo aquilo que o seu coração tem desejo. E é justamente se fortalecendo no Espírito Santo, andando no Espírito Santo, que você vai conseguir forças para estar fazendo aquilo que Deus deseja para a sua vida. Então, muita gente, ela tem a desculpa de que porque tem uma vida cheia, né, de atividades na escola, na faculdade, no trabalho, com os filhos, e então deixa a intimidade com Deus para segundo plano, ou seja, não está enchendo a sua vida com as coisas de Deus, com o fruto do Espírito Santo, né? Não está se enchendo da presença de Deus para poder vencer as tentações, vencer aquilo que o diabo coloca, né, de tentações, porque se a nossa carne, se nós somos carne e a gente não está no Espírito, e a gente acabou de ler que um se opõe ao outro, então é como se fosse uma luta, né? E tem uma história que diz sobre dois cachorros, eu não sei se eu já falei aqui ou se você conhece, um dono que tinha dois cachorros, um negro e um branco. E vamos supor que esses dois cachorros seja um que seja a carne, representando a carne, e o outro representando o espírito. E então esse dono, que ia sempre para uma luta, né, de cachorros, com seus cachorros, e quando ele queria que um ganhasse, ele alimentava mais um. Então vamos supor que ele quisesse que esse que representa a carne vencesse, então ele alimentava mais esse. E quando ele queria que fosse o outro que vencesse, era o outro que ele vencia, que ele alimentava. Ou seja, quando você alimenta a sua carne com as coisas de Deus, você consegue vencer tudo aquilo que se coloca ou que se opõe contra a vontade de Deus. E a gente não pode esquecer que Satanás, ele é o tentador e ele sempre vai estar colocando situações para tentar as nossas vidas, né, para fazer com que nós nos desviemos da vontade de Deus. Então precisamos estar muito atentos e não esquecer dessa palavra, sutileza. Sutileza é algo que vem pouco a pouco, de uma forma camuflada, que você não percebe que está se distanciando do Senhor. Então, pessoal, é isso. Para podermos vencer essas sutilezas, precisamos estar cheios do Espírito Santo. E aí eu separei aqui para você. Fomos purificados do pecado pelo sangue de Cristo. E temos o Espírito Santo presente em nós, que nos permite viver uma vida santa em um mundo de impurezas. E a gente vai ler lá em 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E por que eu li até aqui esse versículo 9? Um outro engano é que muitas vezes acabamos nos afastando, né, de Deus. E porque já estamos afastados de Deus, porque cometemos algum pecado, porque temos vergonha de aparecer diante do Senhor na oração, acaba que vamos levando a vida de qualquer jeito, porque não temos coragem de estar na presença do Senhor. Mas eu te digo hoje, que você se ajoelhe, que você ore, que você busque, que você creia nessa palavra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para te perdoar e para te purificar e para você levantar com a cabeça erguida e caminhar com o Senhor. Porque muitas vezes o diabo diz: olha o que você fez, olha o que você está fazendo, olha que você não consegue a vitória. E aí você continua nesse ciclo vicioso de pecado, 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 enfraquecido e, claro, sem a vitória, porque está acreditando no que o diabo está te falando. E o diabo é um grande tentador e vai te tentar sempre. Mas você, em nome de Jesus, precisa se levantar e confiar e confessar. Jesus purifica os seus pecados e a Bíblia diz que Ele não se lembra mais. Então, levante-se, confia na palavra do Senhor, coloque essa fé no seu coração que já está em você. Você só precisa colocar em prática, confiar e seguir vitorioso. Amém? A nossa sinopse é preciso buscar uma vida cheia do Espírito em que somos conduzidos e dirigidos por Ele. Nosso último tema e subtemas: comprometimento com a igreja local, a igreja como corpo de Cristo, o lugar e a importância de cada membro na igreja. Agora, de que maneira um membro do corpo de Cristo deve viver? Se você é membro do corpo de Cristo, como você deve viver? Como eu devo viver? E aqui alguns pontos que eu achei interessante na revista para compartilhar com você. Aqui diz: com a consciência de que o corpo de Cristo não é formado por um só membro, mas sim por vários. 1 Coríntios 12, a gente vê de 12 a 14. Ou seja, não existe somente eu e nem somente a minha igreja, mas a gente não pode pensar na igreja como sendo a minha igreja onde eu congrego, mas a igreja de uma forma universal, a igreja de Cristo. Outra questão, com a consciência de que o corpo é de Cristo, 1 Coríntios 12, 27, com a consciência de que cada membro do corpo tem uma função e que não há necessidade de competição entre os membros, com a consciência de que não existe membro desnecessário, ou seja, todos são importantes, e ainda com o entendimento de que todos os membros devem obedecer à cabeça. A gente encontra lá em Efésios 5, 23, com o entendimento que quando um membro sofre, todos sofrem, com o entendimento que quando um membro é honrado, todos são também honrados, com o entendimento que os membros são diferentes e têm funções diferentes, e com o entendimento que somos chamados por Deus para cooperar uns com os outros. Essa dinâmica vai falar sobre o corpo de Cristo. E aí, o que é que você precisa para fazer essa dinâmica? Você só precisa de uma boneca, tá? Mas antes de continuar, eu vou pedir para você deixar aí a sua curtida, comentar e compartilhar se for interessante para você. Bom, como que vai funcionar essa dinâmica? A boneca que você tem que ser daquela boneca que você pode separar as partes, tá? E então você vai apresentar essa boneca aí na sua sala de aula e você vai perguntar para o pessoal: pessoal, essa boneca, quais são os membros do seu corpo? Aí eles vão dizer, né? Ah, tem braço, tem perna, tem cabeça, tem o corpo, tem tudo, né? Claro, perfeita. Ela é perfeita, ela tá normal, tem todo nos seus lugares, sim. E se eu começasse a separar as partes desse corpo? Isso seria normal? Se eu arrancasse uma perna, um braço, claro que o pessoal vai dizer que não é normal, né? É isso que se espera? Claro que não. O corpo ele tem que estar completo. Perfeito? Sim. Então, pessoal, aí você vai então ler a passagem bíblica que se encontra em Coríntios 12, quando Paulo fala a respeito do corpo de Cristo.
Muitas vezes o que nós vemos são pessoas hoje, que inclusive foi uma das lições que eu ensinei na escola bíblica dominical sobre uma das sutilezas, que é a chamada desigrejados. Pessoas que acham que podem ter a comunhão com Jesus Cristo, mas fora do corpo. E a gente acabou de ver aqui nessa dinâmica, nessa ilustração, que um corpo ele precisa estar completo. E o que a Bíblia ensina é que nós somos o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. Não tem como a gente separar um do outro, né? A gente tem que, para ter um corpo pleno, perfeito, completo, cada um tem que estar no seu lugar. E aí a gente ainda pode completar falando a respeito dos dons espirituais. Por quê? Porque nós aqui falamos, né, dando o exemplo da boneca, a gente falou do braço, da perna, mas é claro que um corpo ele tem muitos membros e cada membro tem o seu respectivo valor e função. E aí você, professor, pode justamente colocar, até perguntar quais são os membros que tem um corpo. E aí vai falar corpo, coração, estômago, olho, nariz, boca, sempre trabalhando em cima de Coríntios 12, tá certo? Outra coisa que você pode aproveitar e para fazer essa dinâmica, por exemplo, é se essa boneca ela tem roupa, tá? Porque aí você vai falar também, fazer outra pergunta. Veja bem, pessoal, falando daqueles que não querem ter comprometimento com a palavra de Deus. Quando a gente tem um corpo, o corpo a gente não pode separar as partes, certo? Porque se a gente separa, claro, não vai ser uma coisa normal, vai ser completamente anormal, um disparate, algo que ninguém espera e ninguém quer, não é verdade? Então, quando nós estamos em Cristo, nós somos esse corpo. Mas aqueles que não querem estar em Cristo, é como justamente essa roupa. E aí você vai mostrar a roupa dessa boneca. E você vai falar, a roupa a gente pode trocar? A gente pode tirar? A gente pode colocar outra? Sim, a gente pode. Mas ela faz parte do corpo? Não, ela não faz parte do corpo. O que faz parte do corpo é justamente os membros, né? E aí a gente vai falar de Cristo como a cabeça. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que você tenha gostado. Você aí, deixa Deus usar você falar como você achar bem interessante. Faça aí na sua escola bíblica dominical, faça na sua célula, faça no estudo que você tiver aí. Até se você estiver pregando, fazendo um estudo na sua igreja, quer falar sobre esse tema, leva essa ilustração, porque com certeza o pessoal vai gostar e vai entender muito claramente. Tá bom? A gente precisa saber se a gente é corpo ou se a gente é roupa. Uma coisa a gente pode separar, a outra não, tá? Bem, pessoal, nosso segundo e último tema, subtópico, é o lugar e a importância de cada membro da igreja. Então, você vai justamente, professor, fazer essa apresentação nessa dinâmica que eu ensino e você só vai precisar de uma boneca, tá? E aí você dá uma assistida aí, vê se você acha interessante para a sua lição, ok? Eu destaquei aqui, para a gente continuar, aqui em 1 Coríntios 12, no verso 27, que o apóstolo Paulo diz, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ou seja, fica evidente que, assim como um membro do corpo humano separado deste perde a sua utilidade, da mesma forma a igreja. Então, vai ficar bem claro aqui, quando você fizer essa dinâmica aí para a sua turma, tá? Por quê? Porque nós precisamos entender que nós somos corpo. E como corpo, como igreja, precisamos estar unidos, precisamos estar em Cristo, né? Cristo como cabeça. Precisamos estar conscientes da nossa função no corpo de Cristo, da nossa função na igreja. E claro, não pensar na igreja como um lugar de cimento, como um lugar onde se reúne, né? Mas a igreja de Cristo, a igreja espiritual, a igreja invisível, a igreja que Jesus Cristo, que Deus sabe qual é a sua igreja. Ou seja, a igreja não é a igreja desse tempo, é a igreja desde que quando o Senhor começou, tá? Então a gente precisa ter bem claro isso, a nossa função. Bem, para finalizar, nossa última sinopse diz:
As dinâmicas vocês vão encontrar ou aqui em cima, ou ao final do vídeo, e durante o vídeo, aí professor, você diz ou veja aí na sua reunião. Bem, as dinâmicas são as que eu deixei aqui durante o vídeo, tá? Você já vai assistir, porque já vai ficar mais prático para você. De qualquer forma, você dá uma olhadinha aqui em cima, tá? E ao final do vídeo, ok, professor? E para nossa conclusão, então, fique firme, não desanime, não perca a sua esperança. Nosso propósito foi mostrar o Santo de Deus sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus firme, permanecer firme na resistência contra o adversário. Mais difícil que sabemos que os dias são difíceis, mas o diabo tem as suas armas, mas as armas espirituais da igreja, as armas que Deus te dá, são muito mais poderosas para vencer. O diabo sabe que ele já perdeu e você, em nome de Jesus, é mais do que vencedor. Amém? Beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye.